pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jana mais uma vez e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a tese de doutorado. Isso mesmo, se você está terminando o mestrado e querendo pleitear o doutorado, fique nesse vídeo porque vai ser bem importante para você. Bora comigo? Vamos recapitular um pouquinho sobre a tese e a dissertação e a monografia, só para a gente não esquecer e deixar essa dúvida de uma vez por todas sanada, certo? A dissertação e a tese são tipos de monografia. E a monografia é um tipo de quê? De trabalho de conclusão de curso. Logo, tanto a tese de doutorado quanto a dissertação de mestrado são trabalhos de conclusão de curso, do tipo monografia. Espero que essa dúvida não surja mais, que esteja completamente sanada, certo? Vamos evoluir. O doutorado, pessoal, é uma etapa posterior ao mestrado, certo? Logo, as exigências do doutorado são muito maiores que as exigências do mestrado. Aqui eu vou comentar uma coisa brevemente, tá? Que é para vocês saberem que existe a possibilidade, certo? Vamos lá. A trajetória normal de quem vai seguir a carreira científica é o quê? Concluir a graduação, entrar no mestrado, concluir o mestrado e depois entrar no doutorado e concluir o doutorado, certo? Entretanto, existem exceções, tá? E existe a possibilidade de o aluno terminar a graduação e entrar direto no doutorado. Existe essa possibilidade, tá? Mas ela não é a mais comum, tá? A trajetória comum é terminar a graduação, fazer o mestrado e depois o doutorado. Jana, como funciona o processo de doutorado direto? Vamos lá. Eu não sei precisar, assim, quais são as exigências, mas eu posso afirmar com toda certeza que uma delas é que vocês tenham tido um maravilhoso desempenho na graduação. E esse maravilhoso desempenho inclui publicações, tá? Sim, porque na pós-graduação, um dos parâmetros que mensuram, né, o nosso desempenho, né, enquanto profissionais, enquanto pesquisadores, é o quê? São as publicações e publicações de qualidade, tá? Aqui no Brasil, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas ainda existe ali um pensamento de que quanto mais, melhor. Não é assim que funciona, tá, pessoal? Não considerem isso como importante, tá? O importante é que vocês tenham, sim, publicações, mas publicações de ótimo nível, com pesquisas que seguem um método científico correto, que seguem um rigor científico correto, que sejam pesquisas de fato relevantes e bem feitas. Lógico, com pesquisas relevantes e bem feitas, seguindo todo um rigor científico, né, que a ciência exige, a consequência é vir publicações de qualidade e alto nível, tá? Então, assim, não é comum a pessoa sair da graduação e ir direto para o doutorado, mas é possível. Só que a pessoa geralmente é um pontinho fora da curva, né? Uma pessoa que se destacou muito durante a graduação e tem mérito suficiente para entrar no doutorado, tá? Não vou falar sobre prós e contras, porque existe, claro, né? Você pular o mestrado e ir direto para o doutorado agiliza muito a sua formação, mas nós sabemos que nem todo mundo que está na graduação tem a chance de se aprofundar em ciência. Então, vamos lá, tá? Não vou me aprofundar nesse assunto, mas é para vocês saberem que existe sim a possibilidade de o aluno sair da graduação e ir direto para o doutorado. É difícil, mas existe, tá? Ok. Vamos lá. Enquanto a dissertação de mestrado,
né, que é uma monografia que exige um aprofundamento em um certo assunto, a tese de doutorado, assim como a dissertação de mestrado, também é uma monografia super avançada, tá? Enquanto a dissertação é avançada, o doutorado é uma monografia super avançada, que exige um aprofundamento em dado assunto e um avanço na fronteira do conhecimento dentro desse assunto. O que é isso, Jana? A tese obrigatoriamente exige que o aluno traga uma inovação, certo? E, gente, esse aspecto da inovação é fundamental que esteja muito explícito, muito claro na cabeça de vocês desde o projeto de doutorado, certo? Que é exigido na maioria dos processos seletivos. Lembrem-se, anotem, não existe tese de doutorado sem inovação. Essa inovação, ela precisa estar presente, inclusive, no projeto. Como que eu descubro, como que eu inovo? Lendo. Quem geralmente, pessoal, qual que é a tendência, né? Quem faz o mestrado segue para o doutorado na mesma linha de pesquisa. Então, assim, já é conhecido quais são as lacunas que precisam ser preenchidas. Então, é mais fácil, tá? Agora, existem pessoas que fazem o mestrado numa área e o doutorado em outra, né? Isso exige que o aluno conheça o estado da arte dessa outra área que ele vai cursar, né? Para conseguir descobrir de que forma a tese dele, né, vai inovar dentro dessa área de conhecimento, tá? São N possibilidades. O caminho mais comum é esse, né? A pessoa faz o mestrado e o doutorado mais ou menos na mesma área, mesmo que em instituições diferentes, mas a área é a mesma. Então, quando isso acontece, é mais fácil o aluno descobrir, saber, né, conhecer quais são as lacunas. Quando isso não acontece, resolvi mudar a área do mestrado para o doutorado. Ok, não tem problema. Mas você precisa saber o que precisa ainda ser feito para vocês avançarem a fronteira do conhecimento nessa nova área, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? É super válido mudar, mas junto a essa mudança, lembre-se que o doutorado exige inovação. Para vocês saberem que tipo de inovação vocês podem fazer com a tese, é preciso conhecer o estado da arte dessa nova área que vocês querem atuar, certo? Então, a grande diferença entre a dissertação de mestrado e a tese de doutorado é exatamente esse quesito da inovação, né? E claro, né, pessoal, quando você já está no doutorado, você faz o doutorado, você adquire um treinamento muito maior em termos de método científico, em termos de escrita, em termos de leitura, é muito maior que o que você teve no mestrado, mas a bagagem do mestrado ela é muito importante também, porque é lá que a gente inicia, né? Então, o doutorado, pessoal, não vai esperando que o orientador vai pegar na mão de vocês para escrever e ajudar. Que entende que o doutor, ele já passou pelo mestrado, na maioria das vezes, tá? Com exceção do doutorado direto. Mas quem passou pelo mestrado já sabe como desenvolver o trabalho. E o que o orientador espera do aluno? Que ele seja o mais independente possível, tá? Porque, gente, vamos ser realistas, grande parte dos orientadores não tem tempo para ficar eternamente discutindo o trabalho de vocês. Mais uma vez, volta naquela situação. Façam uma tese, então nem se fala, porque a tese é de 4 a 6 anos de duração, pessoal. Façam a tese numa área que vocês se sintam felizes, que tenham afinidade e que saibam conduzir o trabalho, independente do orientador. O orientador precisa estar presente em alguns momentos? Com certeza, né? Orientar é isso, é orientar, mas quem vai desenvolver o trabalho é vocês. Estejam cientes.
O orientador tá ali para dar uma orientação ou outra, mas o trabalho quem vai desenvolver é vocês. Vocês que têm que correr atrás de qual o melhor método, de quais são as lacunas. E sim, no final, quando vocês já tiverem com tudo definido, o orientador dá o aval, certo? Então, gente, por favor, não entrem no doutorado achando que vai ter super apoio do orientador. Não. Entrem no doutorado com o pensamento seguinte: eu vou desenvolver o meu doutorado de forma mais independente possível. Os orientadores agradecem e o trabalho de vocês vai ser conduzido com maior tranquilidade, tá? Ok. Bom, vamos lá, pessoal. Todas as dicas que eu dei no vídeo, que eu comentei com vocês sobre itens que são necessários, né? O que vocês precisam pensar para desenvolver a dissertação é válida para o doutorado também. Então, eu super sugiro que vocês assistam ao vídeo que eu comentei sobre a dissertação de mestrado para pegar todas as dicas. Mas aqui no doutorado, eu fiz algumas anotações que, para não esquecer, eu quero comentar com vocês sobre algumas especificidades da tese, tá? Vamos lá. Eu sempre conto um pouquinho da minha experiência, né? Nós temos um modelo tradicional de tese, né? Que é a monografia tradicional, que a gente já conhece a estrutura, que a BNT dita as regras e até aí tudo bem, né? Muitas das teses ainda são feitas nesse formato, tá? No meu caso, por exemplo, já existia a possibilidade de você desenvolver a tese em capítulos, cujos capítulos seriam artigos, tá? Então, o que aconteceu? Na minha situação, eu não desenvolvi uma monografia comum, tradicional. Eu entreguei um documento, uma tese, cujos capítulos eram artigos, metade deles já estavam publicados, quando eu defendi, tá? Metade publicado e metade não publicado ainda. Então, vamos lá. Algumas instituições já aceitam alguns formatos diferentes, tá? Você, aluno, tem a obrigação de procurar saber qual é o formato exigido pela universidade, certo? E assim, pessoal, com relação ao formato, Jana, o que é melhor, a monografia tradicional ou o jeito que você fez, em forma de artigo? Pessoal, tem prós e contras, tá? Vamos lá. A favor. Bom, se vocês não sabem, vou ficar sabendo que quem quer seguir carreira científica, tá? Como eu falei, um dos parâmetros que mensuram o desempenho do profissional é o quê? As publicações, né? Então, quando você opta, se você tem essa opção, tá, pessoal? Não é toda instituição que permite, mas quando você tem a opção de fazer uma tese dividida em capítulos, que são artigos, facilita a vida. Por quê? Porque você, à medida que você escreve, você já pode submeter esses artigos para a revista, né? E até sair com seu doutorado praticamente todo publicado. É válido? Super! Quando você desenvolve uma tese bacana e esses artigos têm qualidade, conta muitos pontos para você, enquanto profissional, né? Principalmente quem quer seguir carreira de docência ou pesquisa na academia, tá? Para quem vai fora da academia, dependendo da área, não se exige tantas as publicações. Talvez não seja tão interessante, tá? Então, depende muito do que vocês querem fazer depois que terminarem o doutorado. Mas, na carreira de pesquisador e docente, é interessante que vocês tenham publicações sim, tá? Boas publicações, pessoal. Boas, excelentes publicações, tá? Ok. Então, assim, a favor, você vai sair com artigos, se não publicados, no mínimo submetidos, o que é ótimo, né? Contras que eu encontrei na minha experiência, tá? Quando você publica o artigo, não tem como a banca palpitar naquele texto. Concordam? Porque se a gente já publicou o artigo, o que a gente espera? Que esse artigo tenha passado por uma revisão que a gente chama de
peer review, que é revisão por pares, ou seja, pesquisadores da área já analisaram o nosso artigo, nos pediram correções, nós corrigimos e no final nós tivemos o artigo aceito. Ou seja, esse artigo já foi previamente avaliado por outros pesquisadores, que não são os membros da banca. Alguns membros de banca podem se incomodar um pouco com isso. Poxa, mas você poderia ter mexido aqui, mexido lá, enfim, já foi publicado, não tem muito o que fazer, né? Então, assim, o lado contra, né, é isso. Alguns membros da banca podem não gostar muito da situação de não poder mexer no texto. Pra gente, em contrapartida, é maravilhoso. Quanto menos coisa a gente tiver que corrigir, melhor, né? Porque depois que a gente termina o doutorado, a gente só quer encerrar e tchau, não é? É assim com o TCC da graduação, é assim com a dissertação de mestrado, não é diferente com o doutorado, depois de anos e anos ali de dedicação, né, pessoal? A gente só quer descansar e ser feliz. E trabalhar depois, claro. Então, assim, eu acho que é uma forma interessante, sim, de apresentação de tese, né? Porém, é novo, não é todo lugar que aceita. Então, se você puder escolher, veja com o orientador o que é melhor, se é um modelo tradicional de tese ou se é um modelo mais novo, né, de apresentação da tese, tá? Que aí já deixa de ser uma monografia, né? Não seria a monografia tradicional, seria uma tese dividida em artigos científicos, tá? E aí muda também as normas, tá? No meu caso, o INPE criou normas específicas para esse tipo de tese, tá? Então, o que eu tenho que seguir? A BNT? Não, eu tenho que seguir as normas do INPE, tá? No meu caso, eu defendi no INPE. Tudo bem? Ok. Agora, as monografias, as teses tradicionais tendem a seguir as normas da BNT. Mesmo assim, as instituições costumam mudar um pouquinho, então vale muito a pena vocês conferirem as normas de formatação da instituição de vocês, para não ter problemas no final, tá? E assim, pessoal, vamos lá. O que se espera, então, da tese, né? É uma monografia super avançada, vai apresentar o resultado de uma pesquisa científica, certo? Original, aí entra o grau de inovação que vocês precisam trazer para a tese, e envolve necessariamente muita leitura, muita. Leitura sempre, pessoal. Quem pretende seguir carreira acadêmica, a carreira científica, tem que gostar de ler, não tem jeito. Tem que ler bastante, certo? Tem que fazer observações, tem que fazer investigações, reflexões, análise de dados, muitas vezes, certo? Muitas vezes exige estatística mais avançada, certo? Dependendo do trabalho, exige conhecimentos de programação também, enfim, são tantas áreas que isso vai mudando conforme a linha de pesquisa, a área de estudo, o tema escolhido, certo? Prestar atenção na escolha do tema, né? O tema tem que ser tipo original, né? Ao contrário da dissertação que não exige essa inovação, a tese exige, tá? O referencial teórico, mesma coisa da dissertação de mestrado, tá, pessoal? Precisa trazer todos os teóricos importantes para a área de vocês. Precisa ter uma excelente justificativa para o desenvolvimento, tá? Objetivos que tendem realmente, que resolvam problemas de fato, que preencham lacunas no conhecimento, que faça com que vocês avancem essa fronteira dentro do tema de estudo de vocês. Hipóteses testáveis, gente. A tese precisa apresentar hipóteses testáveis. Vocês têm que trazer tudo que é possível ali, né? E ir descartando
essas hipóteses uma a uma, né? O que seria a hipótese na tese? É como se fosse a bússola para o desenvolvimento da pesquisa de vocês, tá? Então é fundamental que vocês tenham um excelente problema de pesquisa e hipótese possível. Uma outra coisa que tem acontecido assim, pessoal, e é muito importante que vocês saibam, tá? É que até qualquer trabalho científico, a tese, a dissertação, o artigo, ele precisa ser transparente. Como assim, Jana? Transparente quanto ao método, transparente quanto aos resultados que, porventura, deram errado não, resultados que tipo, vai contra a hipótese que você estabeleceu ali no início, antes de desenvolver a pesquisa, certo? Resultados, digamos, negativos, aqueles resultados que você não espera. Poxa, apresenta no trabalho, é um resultado, sabe? Esses resultados, eles fazem com que a ciência avance. Sim, claro que contribui. Não é só aquele resultado que a gente espera que vale, entendeu? Sejam transparentes, sejam cientistas éticos, transparentes, sabe? Porque, gente, infelizmente é muito comum que, por essa preocupação de, putz, eu não obtive o resultado que eu esperava. Infelizmente, tem pesquisadores que manipulam dados, que não apresentam os dados originais porque manipulou, porque, né, se outra pessoa vai tentar fazer do mesmo jeito, não vai conseguir alcançar aqueles resultados. Então, gente, vamos ser excelentes cientistas. E um excelente cientista, ele é transparente em tudo que ele faz, certo? Então, assim, tá trabalhando com dados? Apresente os dados, sabe? Disponibilize esse dado para quem se interessar. O que significa isso? Que outra pessoa que vá trabalhar exatamente com os mesmos dados que vocês trabalharam precisa obter os mesmos resultados que vocês. Tá vendo a importância de falar a verdade no sentido de, olha, o resultado que eu obtive não foi o esperado nessas condições e com esses dados, certo? Porque outro pesquisador pode olhar o trabalho de vocês pela metodologia que eu sempre falo que precisa ser reproduzível, refazer esse trabalho ou obter os mesmos resultados que vocês, ou até descobrir o porquê que vocês não obtiveram o resultado esperado, por exemplo. Isso é o quê? Isso é avanço, gente. Também, entendeu? Então sejam transparentes quanto aos resultados, por favor, sabe? Ah, não tive o que eu esperava. Ok, é um resultado também. Escrevam na tese, escrevam no artigo. Ah, eu usei tal banco de dados. Forneça o banco de dados. Sejam transparentes, pessoal, por favor, sabe? Porque o que a gente mais vê é manipulação, e manipulação, além de antiético, faz com que a ciência trave. Porque o que está acontecendo? A gente desenvolve um trabalho hoje, né? E aí vamos supor, poxa, o fulano desenvolveu uma pesquisa na área de solos que me interessa, eu vou fazer aqui. Aí o que acontece? Eu faço exatamente o que o fulano propôs e não alcanço os mesmos resultados dele. E aí, como que você explica? Se eu fiz a pesquisa nas mesmas condições, com os mesmos dados, e como que você explica um resultado diferente? Tá vendo? Então tomem cuidado. Querem ser cientistas? Eu super apoio. Eu vou sempre apoiar a ciência. Sempre. A educação e a ciência, para mim, são chaves fundamentais para o crescimento e desenvolvimento de qualquer país. Então, eu vou sempre apoiar. Mas a ciência, ela tem que ser feita de forma ética e transparente. Querem fazer a tese? Querem fazer mestrado? Façam. Mas sejam transparentes. Resultados que não corroboram com a hipótese inicial de vocês também é resultado. Coloquem isso no trabalho de vocês e tentem descobrir o porquê desses resultados. Isso é ciência. Tudo bem? E pessoal, era isso que eu gostaria de
falar, né, com vocês acerca da tese. Pensem com carinho em tudo que eu falei, tá? Quem tá falando aqui é uma pessoa que já passou por isso, que lê muitos artigos e que, assim, que tem aprendido, não parou de estudar. Eu sempre aprendo muito, assim, sempre, sabe, tento aperfeiçoar cada vez mais. E nós precisamos ser críticos, nós precisamos ser transparentes, nós precisamos ser éticos em quaisquer profissões, tá? A ciência não é diferente. Quer ser cientista, então, seja um excelente cientista. Certo, pessoal? E é isso. Desculpa o vídeo longo, o desabafo, mas eu espero que ajude vocês e qualquer dúvida, qualquer curiosidade, deixe nos comentários. Se você está fazendo doutorado ou se você já está fazendo mestrado, quer entrar no doutorado, tem qualquer dúvida, eu faço questão de responder a todos, tá? E se o vídeo foi útil, por favor, dê um like, que ajuda muito o canal a crescer, e compartilhe aí com colegas que estão passando pelo perrengue do doutorado ou até mesmo do mestrado, tá bom? Recomendo que vocês assistam o vídeo do mestrado, que tem muitas dicas legais lá para desenvolver a dissertação que serve para a tese também, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, espero que eu tenha ajudado e tchau, até o próximo vídeo.